Olá, seja muito bem-vindo à nossa Masterclass, a primeira Masterclass do ano, as tendências de SEO para 2022. Eu sou Diego Ivo, sou fundador e CEO da Conversion, agência líder em SEO no Brasil, e hoje eu vou compartilhar com vocês as 22 tendências de SEO para este ano. E a gente pode destacar dentre todas essas tendências alguns três movimentos, três pilares principais. O primeiro deles é a introdução, o aperfeiçoamento, a evolução para uma nova cultura de experimentos, de testes em SEO, que vai ficar muito forte a partir de 2022. Além disso, a gente tem um aprofundamento da experiência do usuário, que tem se desenvolvido muito, principalmente nos últimos 2 anos, no algoritmo do Google, e a gente vai aprofundar esses temas. Por fim, a gente tem a revolução do SEO off-page. Tem grandes mudanças em relação ao off-page que vem com as atualizações do Google. No ano passado teve um update de combate a links spam. Então é preciso uma nova visão sobre o SEO off-page que eu vou compartilhar com vocês. A nossa dinâmica aqui vai ser muito simples, pessoal. No ano passado a gente fez um vídeo dentro desses moldes. A gente tem aqui ao meu lado a tela, eu vou compartilhar, vou fazendo as anotações. Enfim, acho que isso facilita bastante. Depois também esse conteúdo vai estar disponível num formato de e-book, num blog post também. Essa Masterclass ela é especialmente para profissionais de SEO que querem estar atualizados, acompanhar as tendências, mas também para gestores de marketing, e-commerce e growth que querem entender como tirar o máximo potencial do SEO. Em SEO a gente sabe que é uma miríade de possibilidades de ações a serem feitas. Então é muito importante ter foco e saber priorizar quais ações serão feitas para obter o máximo de retorno sobre investimento daquelas ações. O SEO, como a gente sabe, ele está cada vez mais competitivo e também muito importante para aumentar a audiência, melhorar o reconhecimento da marca, trabalhar o branding e, claro, reduzir os custos de mídia paga. A mídia paga a cada ano vai subir mais os custos. A gente não está fazendo aqui uma oposição entre SEO e mídias pagas, elas são naturalmente complementares, mas o SEO ele pode ser um ótimo aliado na economia de gastos de mídia ou no melhor direcionamento aonde o SEO não vai alcançar em outros canais, por exemplo. E a nossa Masterclass, para terminar a nossa introdução, ela vai ser dividida entre duas partes. A primeira, no começo, sobre o algoritmo do Google, a gente entender quais são as tendências do algoritmo do Google. E por que isso é importante? Porque a gente entendendo como o algoritmo do Google está funcionando, para onde ele está direcionando, vai ser mais fácil a gente pensar em estratégias para SEO, sobre o que vai ser feito. E a segunda parte da Masterclass é justamente sobre isso, são estratégias que a gente vai poder implementar. Certo? A primeira parte é dividida em 9 tendências e a segunda, portanto, em 13 tendências, para a gente ir acompanhando. Tá certo? Então, vou começar logo pela primeira, que são as atualizações. Em 2021, o Google teve cerca de uma atualização por mês. O Google não parou. Inclusive, no dia 21 de dezembro, ele começou a rodar um Product Review Update. Todo mundo pensou que já podia ir para suas férias, para suas festas, para o Natal, mas estava rodando um update do Google. Ele era mais pontual, ele era sobre reviews de produtos. O Google ele quer que os sites que trabalham com reviews tragam não só avaliação, mas que demonstrem o uso, o teste do produto, seja por entusiastas, por experts. E todos os meses, praticamente, a gente teve atualizações. Então, a gente pode esperar também atualizações praticamente todos os meses. Então, todos os meses, algumas pessoas vão tomar sustos ao acompanhar seu tráfego, que não seja você, porque se você estiver preparado para todas as transformações, se você estiver fazendo o SEO da forma correta, reduz a probabilidade de você ser impactado. Muitas vezes isso pode ser inevitável porque
Por exemplo, o Google eventualmente ele deixa de querer mostrar um tipo de site, passa a mostrar outro tipo de site, segmentos ligados à saúde. Isso é bastante forte, mas sempre há também coisas a serem feitas, né? Então você vai poder, né, eventualmente acompanhar a flutuação de tráfego, né? Ela pode ocorrer, mas o importante é você não olhar só o mês a mês, mas você conseguir acompanhar toda a tendência, né? Porque às vezes há algum update no Google que depois ele vai se calibrando também. Por fim, quero compartilhar com vocês o SERP Volatility, que é uma ferramenta gratuita nossa da Conversion e que te ajuda a acompanhar como está o impacto das mudanças do Google no Brasil. Existem muitas ferramentas fora, mas no Brasil o SERP Volatility é a primeira. Então você tem um gráfico aqui das atualizações, das mudanças da SERP, né, como se fosse um termômetro, né, uma mensuração de volatilidade. Né, a gente tem no final do ano aqui uma redução das mudanças, né, no Natal, na véspera do Natal praticamente, graças a Deus, não teve mudança. E agora, começando o ano, vai tendo mudanças. Né? As mudanças podem ser por causa de mudanças do algoritmo, por causa de otimizações que vão sendo feitas. Tá certo? Então, essa é a primeira tendência, muita atualização. Né? E a segunda é também uma atualização, é o Google Page Experience, ou a implementação dos Core Web Vitals, ou métricas essenciais da web, não é? Gente, tá todo mundo falando há muito tempo sobre isso daí. Espero que o Core Vitals não seja em si uma novidade para você, né, que você já esteja acompanhando. Talvez você não saiba tão pontualmente, mas em agosto o Google passou a implementar análise do Core Web Vitals no mobile. Já está marcado para o próximo mês, para fevereiro, aqui na minha tela, os Core Web Vitals na indexação desktop. Né? No ano passado também teve a indexação passou a ser praticamente só no mobile. Né? Essa atualização não vai ter tanto impacto, exceto em alguns sites que possam ter um tráfego mobile, um desktop, desculpa, muito mais forte. A maioria não tem, a maioria é mobile, certo? E a gente teve no ano passado também, no segundo semestre, se eu vou ganhar no quarto, eu não me lembro ao certo, atualização do Google Page Speed. Ele saiu do Google, ele foi para um outro canal do Google, né, mais, entre aspas, independente. E lá, no Page Speed, o Google, ele já disponibilizava, agora teve uma reformulação, ele disponibiliza os chamados dados de campo. Então você pode pegar uma página sua ou do seu concorrente e entender como estão as métricas essenciais da web, se estão ou não estão aprovadas. Né? Muita gente ficou um pouco em choque com isso daí, né? Porque de fato é difícil você conseguir a pontuação máxima, mas o importante vai sempre ser como está o seu site em relação ao seu concorrente. Então, por exemplo, você está posicionado ou concorrendo para uma determinada palavra-chave, vê o seu site, como é que estão, não só o seu site, a sua página, né? E compara com as outras páginas que estão ali ranqueadas. Então, aqui no Google Page Speed, isso aí, tá cá. Você pode, né, colocar uma determinada URL. Nesse exemplo aqui ela está reprovada, você vai encontrar muitos casos reprovados, não é para ficar em pânico necessariamente, né, mas o importante vai ser você comparar com os seus concorrentes. Ela pega aqui o histórico dos últimos 28 dias, é preciso ter algum delayzinho nos últimos dias. Eu estava até testando se, por exemplo, ela funcionava bem com notícias, mas mesmo com muito acesso, acho que ela deve ter algum delay de atraso. Então, mas para páginas mais perenes, ela vai funcionar muito bem. Por fim, algo muito legal é que o Google disponibiliza uma API que você pode consultar as Core Vitals de determinadas URLs. Então, se você tem algum tipo de automação, um time de BI que trabalha com Python, você consegue importar isso daí. Algumas outras ferramentas também, o Screenfrog, entre outras, permitem essa importação e automação dos Core Vitals, que é bem importante para você comparar, certo? E agora, essa tendência que, de alguma forma, todos os anos, ela se mantém, mas é importante falar sobre elas, que é o aumento do Featured Snippets. O que são os Featured Snippets? São aqueles resultados
mais ricos dentro da página de resultados do Google, que geralmente não mandam cliques para outros sites, ou tem um resumo da informação que reduz o envio de cliques para os outros sites. E aqui a gente traz um movimento que cada vez mais se consolida, e a forma de explicar esse movimento é o quê? Quem é das antigas, quem já tem pelo menos alguns fios de cabelo branco, vai lembrar que 10, 15, 20 anos atrás, o Google era simplesmente uma lista de resultados, né, mais relevantes. E que ordenado por relevância, né, para o algoritmo, não era nem para o usuário, para o algoritmo, né, como que as coisas mudam bastante ao longo do tempo. Mas hoje, o Google já não é tanto isso daí. Você tem que pensar na SERP, quando você digita uma determinada palavra-chave hoje, como um mapa, né? Porque as pessoas passam em vez de somente clicar nos resultados para irem para o site, elas vão navegando e vão tendo uma visão geral das coisas, né? Vão interagindo. Muitas SERPs a gente vê, naturalmente, que os primeiros resultados mandam muitos cliques e o restante dos resultados, em alguns casos, tem uma homogeneização dos resultados, né? A gente fala mais disso daí depois. Então você tem que pensar na SERP como um mapa, né? E você aparecer nesse mapa, seja no top 3, seja em todos os resultados, é importante, especialmente quando você lida com termos estratégicos. É você entender como é que você vai aparecer lá, qual vai ser a sua estratégia para isso daí. Dentro da SERP também, a gente tem um aumento da entrega de vídeos. Isso já vinha acontecendo, mas está cada vez mais relevante. Mais vídeos na SERP. E adivinhe qual é o site que o Google mais gosta de trazer vídeos. Você acertou se você pensou YouTube, que é Google, não é? Então, o Google fortalece muito o seu ecossistema, mandando tráfego também para o canal de vídeo do YouTube. Vão ter resultados que o primeiro resultado é um vídeo no YouTube. Você não consegue a primeira posição se você não tiver um vídeo. E só para exemplificar, que teve uma mudança muito importante na minha visão. No ano passado, eu vou fechar as janelas que a gente já viu aqui, que foi a minutagem de vídeo. Então você abre um determinado resultado, né? Aqui o exemplo melancia, não sei porquê dessa consulta, mas poderia ser somente o vídeo aqui, mas ele tem a divisão, olha só, vai arrastando aqui a explicação de cada uma das partes, né? Isso é um movimento também do Google, né, de subdivisão do conteúdo, né? Que a gente do conteúdo. Teve, por exemplo, no ano passado, Passage Ranking, que o Google basicamente, isso aqui não é propriamente de vídeo, não é Passage Ranking, mas ele passa a ranquear e mandar tráfego para partes e seções específicas de um determinado conteúdo. Então, na segunda parte a gente vai falar mais sobre SEO para vídeos, para YouTube. E um próximo movimento disso daqui, da SERP, é a redução de cliques ou de CTR. Seja com anúncios, né? O Google trabalha para gerar mais cliques para anúncios, especialmente em termos transacionais, né? Depois, mesmo em termos transacionais, você vai ter um top 3, né, que vai concentrar grande parte dos cliques. E depois você, do top 4 ao 10º, às vezes não tem muita diferença de clique, ou você tem uma redução, né, que é virtualmente muito, muito baixo o clique. Então você tem que pensar ali principalmente como uma presença, né? Você tem uma homogeneização do CTR da 4ª à 10ª posição, né? Os cliques vão estar concentrados no top 3 para baixo. É importante aparecer, muitas vezes o resultado do seu site não necessariamente é mais relevante, às vezes é um termo muito concorrido, e aparecer lá
é importante porque comunica ao usuário que você é um resultado relevante, né? Então, a tua marca ela tem que estar presente, a marca tem que estar presente. E o que a gente observa também, e aqui é muito interessante, né? Mesmo no top 3, né? Que tem casos, né? são isolados ainda, mas é importante olhar como uma tendência. Você tem um headtail com CTR próximo a 1%, que é muito baixo. Imagina você pegar a primeira posição para uma das principais palavras-chave do seu segmento, sei lá, uma palavra, imagina com 500 mil buscas e você ter só 1% de CTR. Né? Isso, 500 mil buscas vai significar 5 mil cliques por mês, tá? É bom ainda, tá? Mas proporcionalmente é muito baixo. Mas se você tiver sua headtail tiver 100 mil buscas, são 1000 cliques. Se ela tiver 50 mil buscas, são desculpa, se ela tiver 50 mil buscas, são 500 cliques, né? Então proporcionalmente é baixo, né? E você talvez, em alguns casos, na minha visão, é importante você continuar posicionado para lá, porque o usuário associa a primeira posição à liderança de mercado e, ao mesmo tempo, você vai trabalhar com outras palavras que vão ter maior volume e dentro do seu segmento você vai entender como cada uma das coisas vai funcionar. Falando agora, não sobre a SERP propriamente, mas sobre o algoritmo do Google, ele lançou no ano passado o Google Moon. É basicamente uma tecnologia de inteligência artificial, artificial intelligence, para processar e entender linguagem de forma humana. Né? O Google já teve outras tecnologias. A versão anterior, a antecessora do Moon, era o Google BERT, e o Moon é, segundo o próprio Google, 1000 vezes mais poderoso que o BERT. E a gente pode perceber que, de fato, o Google cada vez mais ele vai entendendo o que cada uma das páginas diz. E na apresentação do Moon, o que o Google colocou como storytelling, né? Isso não necessariamente a gente vai ver na prática, que era uma pessoa que queria consultar sobre escalada em um determinado monte no Japão. E quem teria as informações mais valiosas sobre aquele monte? Um site dos Estados Unidos, por exemplo, não lembro se era propriamente dos Estados Unidos, eu acredito que sim, um resultado de quem estava lá dentro, então, lá próximo da montanha, no Japão, que de fato conhecia o monte a ser escalado, naturalmente a informação de lá. Então o Google seria capaz de transportar as informações, inclusive multi-idioma. O Google tem investido bastante em multi-idioma. Não sei se vocês já testaram, mas no aplicativo do Google você pode pegar, por exemplo, um texto em algum idioma, escanear ele, fotografar ele e ele traduz automaticamente. Né? Então, essa transposição de idiomas eu não acho que vai ser tão relevante em 2022, mas mais para frente vai se tornar relevante. Né? Você vai ter resultados cada vez mais globais. E o que a gente pode tirar disso daqui, desses updates do Google, é que o Google vai dar mais importância a conteúdos valiosos. Na minha visão, e agora falando pela experiência do usuário, eu percebo que tem muitos resultados, muitas consultas que são muito iguais, sabe? Do primeiro ao 10º resultado é como se trouxesse a mesma informação. E eu entendo isso daí, né? Isso acontece porque as empresas vão produzindo conteúdos, realizando pesquisas na própria página de resultados, né? Então isso gera uma homogeneização de resultados. E, na minha visão, isso é pobre para a experiência do usuário. E talvez com esses novos algoritmos o Google consiga valorizar melhor esses resultados, o que pode ser uma grande oportunidade para sites menores que consigam gerar boas informações, né? Porque existe sempre um dilema no algoritmo do Google entre qual é o resultado mais relevante e qual é o mais seguro para enviar. Então, sites com mais autoridade, né, maior domínio notório, recebem mais links, basicamente, que são sites mais famosos, tendem a receber mais cliques, porque é mais seguro para o Google enviar. Mas na medida que ele sabe que o resultado é relevante, ele vai poder mandar o tráfego para lá. Então, assim, eu como usuário acho isso muito importante, acho sensacional. Então a gente
tende a ter conteúdos mais valiosos, né? Então, eu recomendo investir em informação de qualidade, conteúdo original, conteúdo realmente único. Tá? E por falar em conteúdo, tem um movimento muito interessante, né? Eu, antes de produzir essa Masterclass, eu quis consultar o que as pessoas estavam falando fora do Brasil, dentro do Brasil. Eu vi muitas pessoas falando sobre conteúdos longos, a importância de conteúdos longos. Isso, por um lado, é verdade, né? A gente vê uma predominância muito grande de conteúdos longos, mas esse é um movimento mais antigo, lá de 2014, 2015, 2016, né? Crescimento do conteúdo. E chegou um ponto em que para você ranquear você precisava de um conteúdo longo, completo, sabe? E o que eu vejo, na verdade, é um movimento contrário, né? Não que seja errado conteúdos longos, existem conteúdos longos, eu não acho que eles sejam tendência, acho que é uma realidade. E a tendência, na verdade, né, a tendência é aquilo que muda e para onde vai, tá certo? Então a tendência são conteúdos mais curtos, né? Ou vamos chamar, não conteúdo, que a tendência não é conteúdo curto, mas é que não necessariamente são conteúdos longos, então são conteúdos nem tão longos necessariamente, podem ser conteúdos curtos, podem ser conteúdos longos, né? Porque se a página responder à intenção do usuário, pode ser ela, né? Às vezes, né, o Google, às vezes é difícil dizer como é que o Google processa a informação, ainda mais em cada caso, né? Mas às vezes você vê algumas interações, algumas interatividades até em JavaScript, que só por elas estarem lá, você realizando testes, a gente vê que ajuda no ranqueamento, né? Então, porque aquilo proporciona uma boa experiência para o usuário, né? Ou quando você vê que aquela informação é única e você consegue colocá-la, apresentá-la do modo melhor, mesmo sem um conteúdo mais longo, você consegue ranquear, né? Tenho feito muitos testes disso daí. Tenho visto também muitos resultados, né, de coisas mais curtas e que isso eu acho bem importante, né? A gente também tem o Passage Ranking, que é o ranqueamento seção do site. Então, o Google, né, historicamente, ele só via a URL, né, no seu site. Sempre mandava o tráfego para a URL. Mas até com essa questão de conteúdos longos, às vezes você pesquisava algo que estava numa parte. Então o Google ele começa a separar as seções de um determinado conteúdo, né? Como se eles fossem ganhando uma certa independência. E aqui é uma percepção pessoal, não são dados, né? Mas parece que o Google às vezes está entregando mais conteúdos, né, do Passage Ranking, esse ranqueamento por sessão, às vezes parece que ele volta. Parece que não está muito certo se é melhor ou não é melhor para a experiência do usuário. Mas olhando para o algoritmo, o importante aqui é que ele começa a olhar para as sessões com mais independência, encontrar qual que é a autonomia delas, então pensar no seu conteúdo como composto por várias sessões é muito importante. Tá? Depois, oitava tendência, o Discover, né, ele não é uma novidade em si. Ele já existe há mais tempo, né? Para quem não sabe, Discover é a busca sem busca. São basicamente links e resultados sugeridos pelo Google. Pode estar, pode estar dentro de uma busca, pode estar no aplicativo do Google. E ele tem uma capacidade absurda de gerar tráfego, mas absurda, assim, né? Eu vou pegar aqui só um exemplo bem simples. Eu tirei daqui. Não está aqui. Não está aqui. Mas você vai ter picos às vezes. O exemplo vai estar no nosso post, tá? Você pode consultar depois. Era um pico de 30 mil cliques num dia só, né? E depois volta ao normal, né? Porque o Discover ele é movido por picos, entendeu? Às vezes esses picos batem 100, 200, 300, 400, 500 mil cliques em um único artigo através do Discover. Tem muitos sites que chegam já a ter mais de 20% do seu tráfego orgânico só baseado em Discover, né? Especialmente sites
muito orientados a conteúdo. Então, é fundamental isso daí. O Discover ele é muito, muito poderoso, né? Você vai também ter ali os stories, mas web stories, né? Então você falando bastante disso, mas acho que aqui ainda tem mais oportunidade. Tá? E a nona tendência, a gente vai ter os algoritmos rápidos, né? Você vai ter a indexação. A indexação já é rápida faz algum tempo, né? Mas está mais rápido. E a classificação mais rápidas. Quando o conteúdo ele era temporal, o Google há muito tempo, já há vários anos, ele consegue, né, identificar que é uma notícia, que vai ranquear rápido, então já coloca, depois já tira da página. Mas outros tipos de conteúdo, aqueles mais perenes, sejam conteúdo evergreen, seja uma página de e-commerce, uma página mais comercial, mais transacional, o Google demorava mais de ler as mudanças na página e mudar o ranking, né? Levava dias, semanas. E tem muitos exemplos que está cada vez mais rápido isso daí, né? Assim, às vezes é uma mudança simples, sem pingar o Google, sem nenhum tipo de informação, o Google vai lá e indexa, né, rapidamente, né? E para isso é muito importante o seu SEO técnico tá bem feito, né, para o robô do Google conseguir passar rapidamente pelo seu site. Ele indexa de um dia para o outro, às vezes ao longo do dia e já reposiciona, né, às vezes subindo 3 páginas, né, 5 posições, 10 posições, tem muitos casos disso daí. E nessa linha, né, a gente tem um protocolo novo que é o Index Now, que ele basicamente ele quer inverter a lógica de indexação, né? Hoje o robô ele passa pelo seu site e ele descobre as páginas. O Index Now ele quer que você, através desse protocolo, né, indexe agora, informe os buscadores de mudanças de páginas, atualizações, novas páginas. E o Yandex, que é o buscador russo, e o Bing já estão adotando ou já tem planos de implementação do protocolo para isso daí. Eu, sinceramente, não vejo grande importância para o Google disso daí. Pelo menos em médios e grandes sites, o Google está indexando bastante rápido. Mas, independentemente do protocolo ou não, é um movimento de indexação e classificação, né? Isso é muito importante. Às vezes indexava rápido, mas não classificava, né? Agora tudo rápido. Então isso dá um novo dinamismo para quem trabalha com SEO. É uma faca de dois gumes também, né? Porque na medida em que você tem atualizações acontecendo mais rápidas, você também pode ter mais mudanças do concorrente, então tudo vai ficando mais dinâmico no SEO. Esse é um movimento que eu vi se falar pouco, mas que eu acho muito importante. Pessoal, até aqui a gente falou das tendências do algoritmo do Google e agora vamos falar sobre estratégias de SEO. Quando eu vou falando do algoritmo, já dei alguns insights, algumas coisas que você pode implementar, que você pode trazer para a sua estratégia, mas agora falar propriamente das estratégias de SEO, da gestão do SEO, de como implementar e como ter resultados, né? Quais são as tendências do que vai dar certo em SEO, do que você deveria investir, né? E isso daqui é o que eu defendo para os meus clientes fazerem, né? Então acho que todo mundo que quer ter resultado deve fazer isso que está aqui, tá? Então, começando, a gente tem aqui algo que se fala bastante, sempre se falou bastante, mas ao mesmo tempo nunca foi uma cultura dentro do mercado de SEO como um todo, que é a cultura de experimentação, cultura de experimentos de testes. Você pega uma empresa no Vale do Silício e está realizando 100 testes simultaneamente. Às vezes aqui no Brasil é difícil você ter uma empresa realizando 2, 3 testes, né? Pensando numa empresa média, né? No site médio, no Vale do Silício, dezenas de testes, centenas de testes. E a cultura de experimentação, ela vai ser muito importante em SEO. Porque como funcionavam as consultorias de SEO? Você, antes, tinha pessoas ou agências que tinham know-how do SEO e defendiam
implementação, né, com dados, né, marketing, etc. Você também tem uma dependência de tecnologia. Agora, no futuro, você tem os CMS como um todo, os gerenciadores de conteúdo, eles estão mais preparados para ter alterações. E a própria velocidade do Google permite que você realize mais testes, né? Que você realize alterações e você consiga medir o impacto delas. Você tem CMS mais preparados, né? Fácil edição do SEO mais on-page, né? Não do SEO técnico. Se você fala do blog, você, pelo WordPress ou CMS, você publica isso muito rapidamente, tá certo? E você tem esse movimento da indexação mais rápida, de modo que você consegue realizar implementações e medir quais são os resultados disso daí. Além disso, né, você vai ter também no Google Optimize, uma ferramenta, né, quando você pensa em otimização de conversão, essa ferramenta aparece bastante. Você vai realizar testes AB para saber qual versão da página converte mais, mas não é isso que me interessa principalmente no Google Optimize, mas é realizar experimentos de experiência do usuário. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, basicamente de duração da sessão, de page views, seja de páginas por visitas ou visita a determinadas páginas, taxa de rejeição. Por quê? Porque todas essas métricas de comportamento do usuário, né, são correlacionadas, não são necessariamente relações causais, mas correlação com melhor posicionamento. Então, quando eu consigo fazer com que o usuário gaste mais tempo no meu site, olha só, eu aumento a probabilidade dele converter. Se ele não converteu, você gerou mais desejo nele, você conseguiu captar mais a atenção dele, existe uma probabilidade maior dele retornar. E se ele passou mais tempo no seu site, tem a probabilidade também dele não ter ido para um concorrente, né? Então o Google vai saber que a pessoa ficou no seu site e você tende a ficar melhor posicionado. Só que, né, esse ciclo de implementação de experimentos em SEO nunca se conceituou bastante, não é o foco da comunidade de SEO, né? Naturalmente se fala disso de modo passado, você vê plataformas de SEO defendendo, né, vendendo testes de SEO, seja via CDN, seja o próprio SEMrush está com uma proposta lá, só com um beta, acho que é split testing, não sei se o nome é esse, tá? Mas talvez tenha uma forma mais fácil de fazer isso daí, mais simples, e que não vai produzir propriamente uma mudança por completo no que se faz de SEO, mas principalmente como se gerencia e como se gera conhecimento. Porque vou trazer um mini framework aqui, que ele vem do Lean Startup, né? Ele é usado por startups. Mas por falar em startups, para você pensar em experimentação, você tem que estar aberto ao erro, tá? O primeiro passo para a cultura de experimentação é estar aberto ao erro. E o que a gente vê muito no mercado é que, em SEO principalmente, muitas empresas não estão abertas ao erro, né? Elas querem implementar, querem fazer aquilo que vai dar certo. Então, se você não estiver aberto a errar, se o seu cliente, se a sua empresa não estiver aberto a errar, não vai ser possível testar, tá? Mas, por outro lado, né, o teste também e uma demonstração de algum indicador do que deu certo vai poder sustentar a defesa de uma implementação de algo mais complexo. Então, isso tem dois lados. E o framework que eu estava falando ali em startup é muito simples, né? É o quê? Você implementar
medir, né, antes e depois, então um grupo de controle, né, para que a mudança com certeza veio daquela implementação que você realizou, e talvez o mais importante de tudo isso daqui é gerar aprendizado, é você gerar conhecimento daquele teste. Então, o que é conhecimento? Não é você saber, poxa, que é relevante para a experiência do usuário, por que aquilo funcionou, né, etc. E ao longo de todas as otimizações isso se transformando em conhecimento, porque existe uma tendência de que os primeiros testes deem errado, tá? Existe, né? Mas ao longo do tempo isso vai melhorando bastante, você vai se tornando bastante assertivo. Então você vai ter, né, tipos de testes, né, principalmente você vai ter no Optimize, outro que são os Quick Wins de SEO, né, que são as implementações de mudanças específicas dentro da página. E eu criei aqui, para exemplificar, compartilhando aqui com vocês, dentro do Notion, que ele é bem legal, tá? Vou dizer que é um exemplo, tá? Eu tirei naturalmente os dados, né, originais daqui. Então o que eu tenho aqui? Um Kanbanzinho, né? Eu acho o Notion bem melhor do que o Trello, não gosto do Trello, mas isso é opinião pessoal. E você tem aqui os testes que estão ativos. Né? Vou dizer aqui um exemplo, então, há um quiz, você implementou um quiz. Né? Quem é você nos Beatles? E a gente vai acompanhar a palavra-chave é quiz do Beatles. E a duração do teste, né, você fez, aqui é uma modificação homepage que você fez, e vai de 30 de dezembro a 17 de janeiro. Vai terminar daqui, no meu caso aqui, daqui a 7 dias. Né? E aí você vai ter os testes que foram bem sucedidos. Então a mudança do copy da categoria The Beatles foi bem sucedido, que foi neutro ou inconclusivo, né? E aqui que foi mal. Né? Então vão ter todos esses testes aqui, eu coloquei 3 exemplos. Depois você vai ter um teste que está planejado para ir ao ar, e o seu backlog você vai colocando umas ideias de testes para fazer. Você pode fazer quantos testes você quiser, só é importante que você não esteja otimizando, testando muitas coisas dentro de uma URL, de uma mesma URL ou palavra-chave, e eu não recomendo mais um teste por mês, tá? E que o teste ele tenha uma duração aí de 14 dias para você ter um tempo para ele rodar. Tá certo? Então, pessoal, esse tópico aqui talvez seja o mais importante de todos. Eu, nem de longe, quero encerrar esse assunto de experimentos aqui. Na verdade, isso é uma abertura. Tá? Eu acredito que eu devo fazer uma masterclass somente sobre experimentos em SEO, mas isso vai ficar para depois. Indo para a próxima tendência, temos aqui o SEO Experience, que a gente, desde o finalzinho de 2020, desde o ano passado, a gente tem defendendo bastante, que é a nova geração de SEO. Né? Algumas pessoas vão falar, mas isso é só marketing da conversion, arranjar um nome. O marketing ele tem a função de se diferenciar, de criar coisas únicas, mas eu acredito que a gente tem uma abordagem também que é única com a SEO Experience. Né? Eu vou falar primeiro do que está presente, do que todo mundo fala sobre a experiência do usuário, e o último ponto, ele amarra tudo isso daí para mim, ele tem uma perspectiva muito diferente que eu acredito bastante e eu vejo dar muito resultado. Tá? Então, começando, qual o fator de ranqueamento mais importante? A gente já sabe, a intenção de busca. Né? O que é a intenção de busca? A pessoa digita uma palavra-chave, ela digitou a palavra-chave Beatles, ela tem a expectativa interna, a intenção de encontrar um determinado resultado. Você tem que ser esse resultado. Tá? É isso daí. E para analisar melhor, o Google vai trazer o famoso EAT, que é o site de expertise, que é ele ser especializado naquele assunto, ele ser uma referência naquele assunto. Ele ter depois authority, que é a autoridade, que é outros sites, outros stakeholders o reconhecendo, ou seja, ele tem uma popularidade, ele tem uma reputação,
Depois, que é externo isso, tá? A autoridade é externa, né? Um exemplo de autoridade são links recebidos de outros sites, são menções recebidas de outros sites. Depois você tem o trustworthiness, que é confiabilidade do site, né? Quais são os elementos perceptíveis de confiabilidade? Não podem selos de segurança, qualidade da imagem, profissionalismo do layout, tudo isso daí que gera segurança para quem está navegando no site próprio HTTPS, mas que todo mundo já tem isso hoje. Eu, pelo menos, não deixo o site sem HTTPS, exceto quando é erro há bastante tempo. E aí, a gente vai ao terceiro ponto do SEO Experience, que é o foco em audiência. Tá? O que eu vejo muito é todo mundo olhando para como ranquear. Isso é legal. Mas eu gosto de olhar para como você transforma aquele visitante em audiência. E para isso, algo essencial é você fazer com que as pessoas gastem tempo no seu site. Por isso, quando eu falei de cultura de experimento, eu gosto de testes de duração de sessão, de retenção do usuário dentro do seu site. Porque existe uma máxima que você não cresce recebendo mais visitas, você cresce retendo pessoas. Isso é muito diferente, isso é muito importante. Tá? Então, a construção da audiência é a coisa mais importante que tem. Então, como você receber um clique do Google, como você vai trabalhar para que exista uma probabilidade maior de você reter as pessoas. Né? E isso depois vai se transformar em mais buscas para sua marca, mais tráfego direto, talvez mais leads no seu inbound, tudo isso daí. Então, essa daqui, esse SEO Experience para mim é o framework de como você vai construir uma boa estratégia de SEO, tá? Em 2022, e eu acho que um bom tempo, tá? Não vejo isso daí mudando tão cedo. Depois, pensar agora no nível mais tático, tá, beleza, você está fazendo SEO Experience, você tem essa visão estratégica e tal, mas beleza, o que fazer? A gente vai chegar no Topic Cluster. Cada pessoa, cada lugar pode chamar isso de uma forma diferente, eu vou conceituar isso daqui. O que eu acho incrível aqui é que os principais novos cases de SEO nosso, quando você pensa num site B2B ou num site voltado para conteúdo, praticamente todos eles vão ter Topic Clusters. Então, o que é um Topic Cluster? Você vai ter um conteúdo central, que é um topo de funil, né? Pode ser que um conteúdo central, cada vez chamar de um jeito, épico, né? Legal. Definitivo. Mas no fundo é um conteúdo ultra completo sobre uma busca de topo de funil. Né? Por exemplo, Beatles. Aqui olha só. Beatles. Por exemplo, né? Se você for pesquisar, provavelmente vai ter a história dos Beatles, né? Salvo engano, eu tinha consultado aqui. Eu já mostrei isso aqui. Vamos ver The Beatles, né? Esse é o Wikipedia, o primeiro resultado. Exatamente, né? Resultado feito para Wikipedia, né? Muitos vídeos depois, depois as letras de músicas, né? Mas o que seria esse conteúdo sobre o The Beatles? E depois você vai ter conteúdos long tail e todos eles, ou sempre que relevante para a experiência dos usuários, linkados ou interligados. É mais bonito, né? Convenhamos, mas um interlink ali é uma linkagem interna entre eles. E aqui vem um ponto muito importante, um enfoque. O primeiro conteúdo beleza, é um conteúdo focado numa palavra-chave, que tem bastante busca, né? Mas os long tails não foquem somente em palavra-chave, né? Procure criar aqui conteúdos com personalidade. O Google, o mercado está muito carente de conteúdo autoral, original, com personalidade. Você tem muitos conteúdos iguais por aí, talvez eles ainda funcionem, mas a minha aposta é que conteúdos bons, originais, eles vão de fato se diferenciar. Você teve um momento aí de homogeneização, tem resultados muito ruins, mas isso vai mudar, então invista em conteúdos únicos. Isso é importante até para a sua audiência, né? Se a sua audiência só encontrar o que encontra em outros lugares, por que ela vai no seu site, tá?
Então, próximo tópico, aqui a gente tem a revolução do SEO off-page. A gente tradicionalmente divide o SEO entre o técnico, que envolve mais tecnologia, homepage que é tudo dentro do seu site, dentro de uma página, principalmente, né, dentro da página. Você tem um off-page que é tudo que acontece fora da página. Seja no mesmo domínio, né, por exemplo, a linkagem interna entre as páginas é um off-page, mas principalmente em outros domínios. Tá? Então, eu vou me concentrar aqui no off-page. Tá? Primeiro, quero dar um alerta. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre combati isso daí. Primeira coisa, né? Link Building Black Hat fora de cogitação. O que é muito comum ainda é você ver acontecendo troca de links. Cara, isso vai dar ruim em algum momento. O Google, no Link Spam Update do ano passado, muita gente sofreu por causa disso daí. E aí e as pessoas estão um pouco parando de fazer isso daí. Né? Às vezes tem grupos de WhatsApp, o pessoal tem que trocar links, né? Não vou entrar no caso, cada um faz o que quiser, eu só não recomendo. Tem outro ponto aqui que o grupo Telegram, mas você tem aqui também o guest post. Qual que é o problema do guest post? Que ele, no fundo, tem uma intenção de manipular o algoritmo do Google. Né? Que é basicamente, você publica um guest post meu que eu publico um seu. Isso é uma troca de links. Né? Isso se tornou tão forte em SEO que o Google declarou que isso não tem impacto em SEO. Se você quiser fazer um guest post para sua audiência, beleza, mas, cara, ninguém faz guest post para sua audiência, tá? Fazem com a intenção de receber links. Então, cara, não recomendo isso daqui. Né? Todas essas coisas, você vai... Por que não vale a pena? Quem faz essas coisas, você costuma ter alguns padrões. Você tem sites com over-optimization, você tem muito o uso de âncoras exatas. Né? O Google vai conseguir facilmente identificar padrões que não valem a pena. Se você quiser, de fato, ser muito bom em off-page, é preciso pensar para além do SEO. Você tem que pensar na reputação da sua marca. Quando você pensa em reputação da sua marca, essa é a grande responsabilidade de quem trabalha com PR, com Public Relations, quem vai trabalhar da relação da sua marca com os stakeholders. Né? E o que ele vai trabalhar? O reconhecimento da sua marca. Né? Você não vai ser mencionado se você não for conhecido. Né? E conhecido não necessariamente pelo seu consumidor, mas por influenciadores. Influenciador não é uma boa palavra porque remete muito ao Instagram, né? Mas por stakeholders, né? Sejam, por exemplo, analistas, jornalistas, produtores de conteúdo em geral. Em geral. Depois você tem a percepção positiva disso daqui. Então, existe um trabalho ali de relacionamento com todos esses stakeholders e que vai estar muito baseado em conteúdos e informações, histórias, né, relevantes sobre a qual as pessoas querem falar. Então esse é o principal ponto de partida, né? Você ter essa visão de reputação. E depois você vai ter, a gente vai falar disso depois, ativos linkáveis que eles primeiramente geram links espontâneos. O que é isso? A pessoa está escrevendo algum conteúdo e faz uma referência ao seu porque complementa, porque é a fonte de uma determinada informação, porque tem alguma ferramenta que ajuda a automatizar, a fazer alguma coisa. Enfim, tem muitas razões para as pessoas linkarem. Você precisa entender, dentro do seu segmento, do que faz as pessoas linkarem.
né? E aí você vai gerar links espontâneos, né? As pessoas muitas vezes pesquisam, te encontram bem posicionado, mais ou menos bem posicionado, vão linkando, isso vai gerando um ciclo virtuoso. E aí depois desses ativos linkáveis, vem um segundo passo, assessoria de imprensa. Você já recebe um pouco de links, tá? Aí você vai trabalhar assessoria de imprensa para ela gerar mais menções. As menções, as pessoas não sabem exatamente como é que o Google trata elas, qual que é diretamente o impacto de você ter mais ou menos menções, mas que elas funcionam. Vai ter muitas menções em imprensa que eles não vão fazer links. A grande imprensa, às vezes, é difícil ela linkar, né? E faz parte, tá? Mas todo mundo sabe que o Google sabe que sua marca é um elemento, né? Ele é eu esqueci o termo, uma instituição, mas é um elemento, né, único. Então isso daí pode funcionar mais ou menos como link, não é exatamente, mas é um primeiro passo para isso daí. E depois a assessoria de imprensa também vai conseguir os backlinks. E para ela conseguir o backlink é importante que você tenha um ativo linkável, né? Porque por que outro site vai colocar um backlink, né? Então você vai ter isso daí. Eu já falei de menção a marcas. E para gerar tudo isso daí, de modo geral, eu gosto de estudos de mercados ou índices. O índice, ele gera uma informação periódica, as pessoas vão acessar, as pessoas vão mencionar. Um exemplo disso daqui é de um cliente nosso, a Finanzero. Então a gente faz em parceria com eles um índice de empréstimos no Brasil e ele vai gerando alcance na imprensa como um todo, né? Gerando links, menções e também é uma forma muito poderosa de trabalhar a reputação. Isso daqui, eu já falei no ano passado sobre o Data Driven PR, né, que é essa revolução do off-page, mas eu acho que a gente está cada vez aprofundando mais nisso daí. Eu acho também que chega o momento de você pensar em teams off-page, né, que estão olhando uma visão global de conquistas de links, Dominotort, Page Authority, etc. Eu acho isso muito relevante para 2022 e para os próximos anos. Tá? Porque chega até um momento que às vezes as pessoas ficam bloqueadas do que podem fazer em SEO, né? Chegam a um teto, digamos assim, a um platô, e a forma de travar isso é conquistando links, é com SEO off-page. Tá, e por falar nisso daqui, eu vou pegar um tópico ali de cima, que são os ativos linkáveis. Tá? Quando eu lancei o OpenSEO em 2012, fazem 10 anos agora, tinha aula de link building que falava de ativos linkáveis. Era outra época, e acho que com o passar do tempo foi se falando cada vez menos de ativos linkáveis e eu aposto na volta deles. Tá? Inclusive, o Neil Patel, ele publicou um vídeo, né, falando disso daí como ativo linkável, como estratégia de SEO dele, com o Ubersuggest, que ele sugere a criação de ferramentas, né, que isso é basicamente ativo linkável, e que é uma forma de gerar muito tráfego. Ele fala que o Ubersuggest tem mais buscas que o nome dele, né, muito conhecido, e eu concordo com isso daí, acho muito relevante. Quando a gente pensar em ativos linkáveis, a gente tem os estudos de mercado, que eu já mencionei. Tá? Você vai ter posts únicos, originais, com personalidade. Eu vou usar todos os termos possíveis para dizer que não é aquele texto que foi igual de todo mundo, tá? Porque ninguém vai linkar um conteúdo seu que foi, né, plagiado de outros lugares, foi copiado, cujas informações foram copiadas. Você tem que ter uma personalidade, você tem que ter algo de único. Tá? Você tem que ser o melhor em alguma coisa, tem que ser o maior em alguma coisa. E quais são os posts muito bons de receberem links? São até os conteúdos éticos de top clusters, são guias, né, de fazer uma determinada coisa e posts com dados. Posts com dados são muito bons para receber links, tá?
fica atento a isso daí. E o fim do que eu falava, a construção de ferramentas. Então você pode ter, olha só, como o Neopatel faz, o Ubersuggest, como a gente fez o SERP Volatility. A gente divulgou tanto, eu acho que ele não tem tantos links não, ele tem algum backlink. É algo que você pode usar bastante, a criação de calculadoras. E também por falar em ferramentas, eu quero compartilhar uma que esqueci o nome da pessoa que fez isso, né? Eu acho que estava no LinkedIn, mas eu acho que um bom trabalho a gente tem que reconhecer. O pessoal que está no SEO da Nuvem Shop, se você está assistindo, conhece o pessoal, compartilha com eles, passa um minuto do vídeo, né? Eles estão fazendo ferramentas para comprimir a imagem. É uma ferramenta que pessoas que trabalham com SEO podem utilizar. Pessoas que trabalham com SEO geralmente fazem conteúdos e podem mencionar, não é? E está muito ligado à persona deles, né? Pessoas que têm um e-commerce pequeno. Então, olha só, eu não vou colocar aqui, mas você pega imagem, sei lá, todas as imagens elas devem ter menos de 100 KB, tá certo? Você pega a imagem com, sei lá, 200 KB, você vai jogar aqui, ela vai ficar menor. Não quero nem entrar na questão da ferramenta em si, mas nessa estratégia de SEO, eles estão, parabéns para eles, e aproveite, faça isso daqui, né? Faça alguma ferramenta que vai ajudar a sua persona, né? Ela pode nem ter volume de buscas, mas ela pode ser mencionada, a sua página vai receber mais autoridade, você vai distribuir para as outras páginas. Próximo ponto, o YouTube SEO. A gente falou lá atrás que o Google está entregando cada vez mais vídeos. Os vídeos têm um papel. Repara que eu estou falando muito sobre conteúdos ruins na primeira página do Google, muito padronizados, muito iguais. No YouTube existe uma fonte de conteúdos originais que às vezes não tem na web. E para o Google isso é um duplo carpado que ele faz. Ele joga um conteúdo relevante, também gera uma audiência para uma plataforma que é dele, né, retirando dos outros sites. E aí, em muitos casos, não tem jeito, vai ser um vídeo que vai estar na primeira posição. Então, se você quiser, em alguns casos, a primeira posição, você vai precisar de um vídeo. E mesmo que não tenha só na primeira posição, o vídeo vai ser muito relevante. Seja para o próprio SEO dentro do Google, seja para o SEO dentro do YouTube, né? E eles se conversam bastante. Então, passar aqui só uma dica, você olhar e pensar em vídeos eternos, né? Que são vídeos perenes, né, com conteúdos que não são tão temporais, olhando para suas head tails. Na análise dos vídeos, algo fundamental você fazer análise da taxa de retenção. Tá? Quando o seu vídeo é capaz de segurar a pessoa, aí você vai vendo quais são os triggers que fazem as pessoas saírem. E você vai melhorando isso daí para as pessoas passarem mais tempo. Antigamente, um dos principais critérios de posicionamento do YouTube era o número de views, mas, salvo engano, foi no ano passado, isso deixou de acontecer. Agora é o tempo gasto. Até o Porta dos Fundos perdeu bastante tráfego por causa disso, né? Porque o vídeo dele sempre ficava em alta, porque eram vídeos curtos, de 5 minutos, tinha muitos views. Mas hoje você tem vídeos muito maiores. O tempo médio gasto no YouTube por sessão são 22 minutos. Então o YouTube ele quer que as pessoas passem mais tempo. Por quê? Porque o YouTube está construindo audiência, tá? Ele não está focado só em views. Então o SEO Experience está ali também. Então repara como é que tudo isso daqui está conectado. Tá? Aprende como eles estão fazendo e investe no SEO para atrair pessoas, né, para a sua marca conversar com o seu público. Depois a gente vai falar de automação. Né? O que é automação? São ferramentas, scripts, plataformas que aceleram atividades que são manuais ou que nem poderiam ser feitas manualmente. A gente vai ter 3 tipos de ferramentas. Ferramentas de mercado, crescendo bastante. Né? Ferramentas em Python, que são scripts que realizam uma determinada coisa, um forecast, com machine learning,
uma previsão de buscas, né, de pesquisa de palavra-chave, projeção de resultados, muitas outras coisas, ou as plataformas proprietárias, né, que são tecnologias que as empresas, vou falar da Conversion, a gente desenvolve lá dentro do Search Hub, que a gente cria soluções lá dentro que a gente não encontra em outras ferramentas do mercado. Então, no fundo, a gente usa todas as três, né, opções aqui, né? E até o uso de Python, ele está muito ligado à plataforma proprietária, porque você cria uma coisa em Python que depois vai para a sua plataforma proprietária, isso chega, né, bom uso de automação chega a economizar dezenas de horas de pessoas. Isso é muito bom porque gera mais tempo para pensar em estratégias, né, insights, etc. Eu vou compartilhar algumas ferramentas com vocês. Duas, né? Uma delas eu já falei que, né, como exemplificação do Search Hub que a gente está desenvolvendo. E tem duas ferramentas aqui que têm funções que eu considero interessantes, né? Esse um ponto da automação é que idealmente deve gerar os dados. Por exemplo, o ScrumFrog, ele faz essa automação de indexar o seu site, né? Ele permite que você use o console para programar, para tudo isso, daí isso aqui. Eu acho que ele não é tão bom em geração de dados, entendeu? Então, ele depois vai gerar mais alguma camada de complexidade para você transformar todos aqueles dados em informações relevantes para tomada de decisão. Ele até lançou no ano passado, eu confesso que eu não testei, um conector com o Data Studio do Google, mas o que eu quero apresentar para vocês é uma outra ferramenta, que é o Jet Octopus, que acho ela muito boa, achei muito legalzinha ela, como ela gera dados. Eu tinha visto usado por empresas bem grandes, ela tem toda uma visão aqui que vai ajudar muito a tomar decisão. Ela é para grandes sites, mas funciona também em pequenos sites, tá? Talvez ela funcione melhor em pequenos e médios sites, tá? Que vai ter ferramentas mais específicas para grandes sites. E ela também analisa log, tá? Quem gosta bastante do SEO técnico, ela vai poder usar. E, por fim, quem nunca sofreu, né, com isso, você faz uma implementação, faz uma otimização, outra pessoa vai lá e altera, né, na página mais importante do seu site. Então, esse ranking tem, por exemplo, essa ferramenta de monitoramento de alterações em páginas. Dentro do Search Hub, um módulo que a gente tem é o On Page Watcher. O que a gente faz? Dentre as principais páginas, a gente fica monitorando constantemente e a partir do momento em que tem novos erros de SEO, a gente dispara uma notificação para correção logo disso daí, né? Às vezes é um servidor que saiu, às vezes, enfim, tem N problemas, né? Como são problemas muito granulares, seria praticamente impossível uma pessoa monitorar isso daí. Então, a automação vai ajudar para caramba. Próximo tópico, conteúdo omnichannel. O que é isso? Olha, esse foi um termo que eu inventei. Eu nunca dei muita continuidade ao uso dele. Eu, particularmente, eu gosto bastante, né? Ele vai naquele contexto do e-commerce omnichannel, né? E você tem um multicanal, que é você ter a sua loja física e a sua loja virtual. E o omnichannel é quando tudo isso é uma coisa só, tá interligado a uma única experiência do usuário, né? Todas as coisas geram uma continuidade. Pensando nisso, eu pensei, poxa, legal, né? Sei lá, você tem um totem na loja física que te permite comprar alguns produtos que não estão. Você pode retirar na loja física um produto que você comprou online e a sua base de dados é a mesma, né? Que você comprou no e-commerce, na loja física sabem, e vice-versa, etc. Mas eu fico olhando, e o conteúdo? Muitas vezes, a grande vantagem da loja física são as pessoas que estão lá, né? Tem vendedores ruins, tem muitos vendedores ruins, assim como todas as profissões, mas tem vendedores que são muito bons, né? Que conhecem muito sobre o produto.
né? Especialmente aqueles que estão há mais tempo na loja, né? Aquelas lojas são capazes de reter boas pessoas com o tempo, que conhecem bastante. Quando você vende produtos complexos, né? São mais complexos, ferramentas, coisas para carro, né? Alguns exemplos aqui. É muito mais difícil você tomar a decisão. E o vendedor vai te ajudar bastante, vai falar quais são as configurações daquilo, quando você deve escolher uma ou outra opção. Quando a gente vai para o site das empresas, muitas vezes os conteúdos que estão lá são aqueles conteúdos mais genéricos. Então, o que pode ser feito? Né? Você vai investir em conteúdos mais qualificados, integrando a experiência do consumidor. Tá? Que, né, que encontra em um lugar, encontra outro. E até pensando aqui agora, né, se você consegue fazer isso, o vendedor que não é tão bom, ele pode consultar o seu site para pegar as informações que são relevantes. Então pode até ser uma ferramenta boa de treinamento. Né? E aí, então, como é que você vai fazer isso daqui? Entrevistando, tá? Faz entrevistas. Uma vez até um projeto, não vou entrar no detalhe dele, não vou abrir nenhum segmento. O que o nosso time fazia? Ficava ligando para as pessoas, né, para obter as informações. Né? Eram informações que não existiam na internet, então a gente ligava, tinha um scriptzinho e o site ranqueou muito bem. Tá? Isso daí é uma coisa muito interessante. Então, você pode entrevistar o vendedor, saque, né? Pessoas que têm bom conhecimento. Né? E essas pessoas que têm bom conhecimento, muitas vezes elas não se comunicam tão bem, então você pode, tendo a pessoa que sai da entrevista, transformar aquilo numa informação legal, isso ajuda bastante. E aí você vai pensar depois, né, o conteúdo, além de omnichannel, ele também precisa ser multicanal. O que a gente vê? Que tem conteúdos que são só para SEO. Isso não é o ideal, às vezes é necessário, mas se cada vez mais as empresas puderem ter conteúdos que não são somente para SEO, isso vai ser muito importante. O que é um conteúdo que não é só para SEO? Por exemplo, um conteúdo que você postaria nas suas redes sociais, um conteúdo que você faria anúncio nas redes sociais para pessoas lerem o seu artigo, conteúdos que você dispararia na sua base de e-mail para se relacionar com o seu público. Né? Isso é uma boa forma de você saber se o seu conteúdo está bom ou não. Eu dispararia para toda a minha base esse conteúdo, né? Pelo menos toda a base que é relevante. Eu gostaria de exibir esse conteúdo, um conteúdo só para o SEO, só para o robô do Google. Tá? Eu não sou purista aqui, não vou falar que isso é sempre possível. Né? A vida é mais complexa, a gente sabe disso, o dia a dia é mais complexo, mas se conseguir ter esse drive, tá, de ter conteúdos que vão ser relevantes em toda a estratégia, por exemplo, de inbound, de comunicação, isso é um passo importantíssimo, tá? E é uma forma também de você, com isso daí também, não ficar só replicando informações, né, porque se integra tudo isso, você vai consultar as pessoas e você vai mandar para sua base informações que vão ter um caráter de novidade, de relevância também, tá? Tá certo aqui, então. Depois, próximo ponto que está muito ligado a isso daqui, eu faço questão de colocar em outro tópico, como a única tendência é authorship, que é o conceito de autoria. Né? Quando você estiver falando de conteúdos e informações, artigos, né? Artigos e posts serem assinados por pessoas reais. Isso daqui, por exemplo, em sites Your Money, Your Life, isso é obrigação. Nossa, eu estou escrevendo caps lock, que feio, que mal educado. Mas outros sites ainda não é obrigação. Eu acho que deve fazer isso daí, tá?
Essa é uma forma excelente de trabalhar o IET, não ter aqueles conteúdos assinados por nome da empresa. Eu acho aquilo um pouco... Ou isso acontece ainda, tá? Mas se conseguir criar esse movimento, é mais complexo isso, tá? Eu sei que é complexo de dar espaço, né? Vai ser muito importante não ter conteúdos assinados. Conteúdo assinado é tudo que alguém tem a responsabilidade daquilo. E em um conteúdo que eu estava consultando aqui, não é nem cliente nosso, da Agendor, também eu achei bem legal, né, o que ele colocou aqui. Olha só, na primeira dobra tem o título do artigo, e tem um autor com a foto e o perfil do LinkedIn. Então, isso daqui eu achei muito bom, tá? Destacar com call to action, ver no LinkedIn quem está escrevendo aquilo. Então, o Júlio, parabéns, cara. Por mais que ele não tenha escrito esse artigo, por mais que tenha funcionado como ghostwriter, é a responsabilidade dele, é o dele que está na reta com isso daqui, tá? Tem um vídeo, não sei se, acho que não é dele, não, né? Mas eu nem li o artigo, estou falando mais disso daqui. O que eu acrescentaria aqui é uma breve descrição, né? Falar quem que é o Júlio, porque que ele tem autoridade para falar sobre ROI. Eu acho é mais o que falta aqui sobre a questão de authorship, mas parabéns para o pessoal da Agendor. 19ª tendência, vamos chegando ao final. Isso não quer dizer que as tendências sejam menos importantes, não, pelo contrário. A gente vai falar do SEO híbrido. Isso daqui é a nova realidade da gestão do trabalho de SEO. Vou falar rapidamente como é que o SEO era feito antigamente. Antigamente, ele era feito por agências e consultorias que tinham o conhecimento, o know-how do SEO. Depois, é feito por, vou colocar só aqui, agência ou in-house, né? Times internos. Muitas empresas perceberam que seja por custos, por dinâmicas, precisava ter um time interno para executar o SEO. E hoje em dia, né, eu não vou saber precisar exatamente, mas talvez metade dos profissionais trabalhem em agência, metade em house, né? Tem uma proporção muito grande disso daí. E aqui, de alguma forma, você tinha uma dicotomia, oposição, tá, entre esses dois modelos. E qual que é o futuro? É o híbrido, né? Você ter agência para consultoria e times internos. A gente tem clientes, por exemplo, que a gente tem uma squad dedicada a ele e eles têm um time gigante que trabalha em SEO. Por quê? Porque você tem visões complementares. Quem está dentro da empresa, especialmente, o SEO híbrido ele vai funcionar, deixa eu destacar aqui, tá? Para médios e grandes sites. A minha visão é que sites pequenos é muito melhor trabalhar com agência, tá? Médios vai depender muito de cada caso e grandes trabalhar com os dois modelos. Tá? É muito difícil ter o SEO só com agência quando você é um site muito grande, ou você também só tem um time in-house, porque você fica limitado ao seu campo de visão. Você não tem ideias diferentes, você não tem visões diferentes. Muitas vezes você está limitado a competências. O SEO ele é cada vez mais multidisciplinar. Então, você precisa de diversidade para ter opiniões diferentes e também você precisa de competências diferentes. Poxa, quem faz bem aquilo? Uma agência, por exemplo, geralmente tem um time grande, vai ter pessoas que são melhores em determinadas coisas e isso vai agregar bastante. Então, assim, essa aqui para mim é uma grande aposta, que eu acho que é o futuro, tá? Então, todos os médios e grandes sites, grandes principalmente, vão precisar trabalhar com SEO híbrido, né? Às vezes até, por exemplo, para fazer internamente uma homepage, externamente o link building, externamente o SEO técnico. Às vezes o time interno não é tão técnico, mas eu gosto de pensar
em competências específicas, mas também numa visão geral do SEO para se complementarem. O SEO é muito abrangente, pessoal, muito abrangente. Né? Mas as pessoas não só tratam como analista de SEO. Não existe só um analista de SEO que seja bom em tudo, porque você tem uma pessoa mais técnica, outra mais analítica, outra mais de conteúdo, outra mais de experiência do usuário, né? E dentre todas essas coisas você vai ter nichos diferentes. Então, assim, eu acho que precisa de pessoas em SEO, né? Então, eu acho que vai mudar também essa cultura de um cara que faz tudo, né? Isso já morreu. Webmaster, né? Então o Google está parando de chamar de Webmaster, isso eu acho muito relevante. Não existe mais Webmaster, que é uma pessoa que sabe tudo. O SEO era um pouco disso, né? O cara que sabia tudo. Não, hoje é um time, né? Você é muito bom nisso, eu sou muito bom naquilo, ciclano naquilo, a gente vai se unir e vai fazer uma coisa muito foda, né? Eu acho que isso funciona bem dentro de um squad, né? Para você, numa agência, por exemplo, como a gente tem, atender clientes ou, né, com empresas diferentes, tá? Próximo ponto, tráfego orgânico de marca. Quando você pensa em audiência, né, se uma empresa ela tem audiência, o que as pessoas vão fazer? Vão acessar o site via tráfego direto, digitando o endereço ou pesquisando pela marca. E a pesquisa pela marca, ela é muitíssimo importante. Você pode tentar entender, porque é o tráfego mais qualificado, tá? Mais converte, que menos rejeita, etc. Aqui abre parênteses, né? Você pode evitar compra de marca no Google ou reduzir custos e continuar comprando, vai depender da estratégia de cada pessoa. Porque existe uma jurisprudência, as pessoas compram, gastam toneladas de dinheiro porque o seu concorrente está comprando a sua marca, isso é outra área, não é SEO. Mas tem jurisprudência que você pode notificar o seu concorrente que está comprando a sua marca e quando você notifica ele, reduz o custo da sua marca. Então, faça isso para o time de mídia. Isso não era nem o que eu estava planejando falar. Aqui você em SEO, então você pensar, acompanhar o que está aumentando o tráfego de marca, como você pode participar disso. Isso não é um trabalho só de SEO, é um trabalho de todo o business. E as pessoas, quando a gente fala de audiência, que a gente está falando lá em cima, as pessoas gastam tempo no seu site, depois elas vão voltar pesquisando pela sua marca, buscando por produtos. E tem uma análise aqui que eu acho muito interessante para, pelo menos, médias e grandes empresas, as buscas por marca mais produto. O que seria isso daí? Por exemplo, mouse Apple ou Apple Mouse, né? Essas buscas que são de produtos específicos, né? Geralmente ali tem muitas oportunidades, né? Então você vê quando a pessoa digita isso daí, qual é a jornada dela, né? A partir da busca orgânica, como é que está vendendo, como é que está sendo tratado. Você também pode fazer análises, isso mais um pouco de BI, gerando informações, né, de como são essas consultas, qual que é o share dos produtos, das marcas. Isso costuma gerar muito insight mesmo. 21ª tendência, olha, na verdade, essa daqui pode ser essa aqui, como é que eu vou colocar aqui? 20ª. Vou colocar aqui então na 20ª, são os depoimentos e reviews de produtos. Vale dizer que, né, teve esse update do Google no fim do ano, no finalzinho do ano. E aqui eu vejo que falta bastante coisa ainda sobre dois aspectos, né? O Google gosta de User Generated Content, os conteúdos gerados pelo usuário. Muitas vezes eles têm até termos que as pessoas pesquisam, né? Muitas pessoas às vezes usam, eu não gosto tanto disso daí. Por exemplo, utilizar muitos comentários de blog, mas eu gosto dentro de páginas de produtos, eu gosto
muito mais de e-commerce, né? Então isso para mim eu vou recomendar mais em páginas de e-commerce. Então você vai ter as reviews de produtos. As reviews de produtos elas são fundamentais para a decisão de compra, né? Quem não vê a opinião de outras pessoas na hora de comprar um produto, quem não deixa de comprar um produto porque ele está mal avaliado ou porque ele não tem uma opinião de outra pessoa. Então investir nisso daqui é uma excelente forma de você qualificar o seu tráfego, para você ser uma fonte de pesquisa. A Amazon, por exemplo, ela se criou lá nos Estados Unidos com muita review de livros, né, de tal modo que se tornou mais relevante do que críticos jornalísticos, né, de jornais, né, críticos literários. Então, você fazer isso é muito importante. E como a gente viu, né, dentro desses reviews, o Google quer pessoas testando. Então, incentiva seus usuários a mandarem fotos, tá? O uso, né? Isso é bom para SEO, é bom também para toda a sua experiência e para conversão, tá? Junto com isso aqui é também uma coisa de uma prova social, um gatilho de prova social. Eu recomendo bastante você trazer depoimentos em todo o seu site, né, do cliente, pelo menos a homepage, né, depoimentos de clientes, né, porque aquilo funciona. Geralmente isso dá muito bom e aumenta o seu PAG, o 21º tráfego orgânico de marca. E para a gente fechar com chave de ouro, a gente fala do Share of Search. O que é o Share of Search? Né? Ele é basicamente a parcela de buscas, a participação nas buscas. São as buscas, mas isso é uma definição fria. A gente vai entrar lá e o conceito que é muito importante. Eu quero dar um passo para trás e falar sobre as buscas. O que as buscas revelam? Elas revelam o comportamento do consumidor, elas revelam a intenção do consumidor. Então, quando a pessoa digita notebook, quando a pessoa digita The Beatles, elas têm uma intenção, certo? E quando elas digitam a sua marca, elas têm intenção ainda mais específica. E a intenção de buscas pela marca, elas revelam o interesse do consumidor no fundo do funil. Isso torna o know-how, o conhecimento de SEO algo muito mais estratégico. Então o SEO não é mais aquela mecânica técnica, né? Ele vai muito mais para uma área de growth, uma área de inteligência de marca. E você passa a interpretar a operação, todo o marketing, todo o business a partir das buscas. Isso vai fazer com que os profissionais de SEO eles tenham mais visibilidade. Isso não é lorota só para ele se destacar. A participação das buscas, elas são preditivas em relação ao market share. O que é isso? Primeiro, vamos imaginar o mercado como um duopólio, tá? Só para simplificar. Você tem a empresa A, ela tem 10 mil buscas, tá? A empresa B tem 5 mil buscas. Certo? Você tem um total de 15 mil buscas. Logo, né, arredondando, essa empresa tem 67% das buscas e essa daqui tem 33% das buscas, 23% de share of search, 30% de share of search, e 67% de share of search. Como é que você pode consultar isso? Você pode consultar pelo Trends ou pela ferramenta de palavras do Google. Cara, cada mercado, um dado vai ser mais confiável que o outro. Tem que ver caso a caso. No Trends, faça sempre a consulta com termos entre aspas. Ele limpa um pouquinho a consulta, traz dados um pouquinho mais precisos. Se não tiver aspas, não. As pessoas acabam muitas vezes esquecendo. Então, ferramentas de palavras-chave do Google, se você quiser uma visão menos atualizada, assim, Rush, Keyword etc, aí você vê por conta. Mas o que é mais importante aqui? Que
as buscas, né, isso é um estudo do Les Binet, que é um consultor, um analista que vê qual é a eficiência de marketing, né, trabalhando em consultoria, e ele fez um estudo sensacional que ele demonstra que existe uma correlação entre, olha só, o share de buscas, depois o market share, né, as duas coisas têm uma correlação direta. Quando o share de buscas sobe, em algum tempo depois, o share de mercado vai subir também. Enfim, cada mercado vai ter a sua dinâmica, existem algumas problemáticas em relação às buscas, né? Por exemplo, quando existe alguma polêmica envolvendo uma marca, etc., mas dá para isolar esses fatores. E com isso daí você vai conseguir gerar uma visão estratégica a partir de dados de busca. Isso é sensacional, você vai conseguir ver quando as suas buscas sobem, tentar encontrar gatilhos, seja no SEO, seja em outros lugares, né? E, enfim, gerar essa visão mais ampla. Bem, eu espero que essas são as 22 tendências, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha inspirado vocês. Desejo para cada um de vocês que está assistindo excelentes resultados no SEO em 2022, 23, 24, 25. Compartilhe esses vídeos com seu time, nos seus grupos de WhatsApp. Deixe, eu nem pedi no começo, né? Eu poderia otimizar melhor, mas a gente não tem um tom varejista aqui, né? Mas nada contra, mas deixa a sua curtida, deixa o seu comentário aí, o que você achou do vídeo, compartilha com as pessoas. Vamos fazer essas tendências chegarem a mais lugares, a gente fortalecer o mercado, a comunidade de SEO. E então é isso, obrigado pela atenção, pela paciência e siga acompanhando os conteúdos da Conversion, que vem muita coisa boa por aí. Feliz 2022, vamos para cima!